O Júlio Calado, ele fez um comentário muito bom aqui. Psicologia financeira e investir em Oi. Você vai do céu ao limbo do dia para a noite. Vamos lá, vou até tomar um gole de vinho. Eu acredito que muitos de vocês tenham conhecido meu trabalho por conta da tese de Oi. Na época da tese de Oi, eu era sócio de uma casa de research que fez um trabalho de marketing bastante intenso em cima dessa tese. Eu sou um investidor que, ao longo da minha trajetória, eu sempre gostei bastante de duas coisas. Eu sempre gostei de empresas pequenas, né, basicamente as small caps, né, baixa liquidez ou baixa capitalização de mercado, porque eu entendo que são terrenos nos quais você tem menos concorrência, no sentido de que tem menos analistas, menos pessoas estudando as teses. Consequentemente, você tem mais oportunidade de encontrar algum tipo de assimetria. E o outro tipo de tese com o qual eu sempre me identifiquei muito foram com as teses de reestruturação, ou seja, empresas que estão ou estavam passando por algum tipo de dificuldade que exigisse alguma mudança mais radical da sua forma de operar, da sua estrutura de capital e tudo mais, com o objetivo de manter o negócio viável. E aqui eu sempre gostei também porque a concorrência é menor. Esse é o tipo de tese que, em função do risco de perda do capital investido, um número muito grande de investidores, principalmente institucionais, fica de fora. Muitas vezes até por uma questão de mandato mesmo. E eu sempre investi em coisas assim, já ganhei dinheiro em coisas assim, já perdi dinheiro em coisas assim. Dos casos de reestruturação nos quais eu já investi, talvez o mais bem sucedido de todos tenha sido Taurus. A Taurus, quando eu fui estudar e quando eu recomendei, primeiro semestre de 2017, era uma empresa que tinha patrimônio líquido negativo, ela tinha muito recentemente feito acordo com relação a uma série de processos judiciais que ela respondia por conta de uma qualidade de produto, tinha acabado de fazer uma mudança muito radical de processo produtivo, mudado de planta de produção, saiu de Porto Alegre para São Leopoldo, que é uma cidade na região metropolitana, redesenhou todo o processo, tinha acabado de construir uma nova cadeia de fornecedores. E a empresa naquela época, ela tinha uma condição de caixa tão apertada que eles efetivamente atrasavam fornecedores, mantinham estoques em níveis assim mínimos, baixíssimos, para conseguir operar. Então assim, era uma empresa numa situação muito delicada, com um risco concreto de falência e tudo mais. E eles conseguiram passar pela reestruturação e deu certo. E estão muito bem, obrigado aí até hoje. Por outro lado, o meu investimento em Oi, ele não deu certo. Ele não deu certo por razões que, olhando retrospectivamente, parecem mais claras. Eu acho que não deu certo, dentre outros motivos, porque demorou muito para sair o dinheiro da venda da Oi9. Não deu certo porque as condições de negociação da Infraco com o BTG acabaram sendo piores para a Oi do que inicialmente imaginado. Mas principalmente porque o mercado de crédito entrou em crise no começo desse ano, quando foi descoberta aquela fraude em Americanas. E quando aquilo aconteceu, o mercado de crédito praticamente secou. Quando o mercado de crédito praticamente secou, a Oi não encontrou condições no mercado de fazer uma rolagem de dívida importante que eles tinham por fazer. O resto da história vocês sabem bem. Mas a questão toda sobre a qual eu quero falar, e que tem muito a ver com tudo aquilo que eu estava falando antes no começo da live, dos tipos de investidor, é que, lamentavelmente, e nesse sentido, se eu tivesse a oportunidade de ter feito as coisas diferentes, eu voltaria no tempo para fazê-lo, a tese de Oi, ela se popularizou muito entre investidores que, na verdade, não deveriam investir nesse tipo de coisa. Em outras palavras, muitos investidores que deveriam ser defensivos estavam apostando em uma tese visivelmente arriscada, com um efetivo risco de perda do capital, talvez subestimando o risco das coisas darem errado. Eu, sinceramente, pessoal, eu tentei fazer minha parte. Tá? Quem acompanhava os meus relatórios há de lembrar que todos eles continham lá, logo no começo, um alerta, né? Esta é uma empresa de recuperação judicial, uma recuperação judicial pode convolar em falência e, consequentemente, se essa tese der errado, muito possivelmente os investidores vão incorrer na perda da totalidade do capital. O que a experiência Oi me ensinou é que existem circunstâncias nas quais, por mais que você fale, as pessoas não escutam. Vira aquela coisa meio... Tá bom, já entendi que você tem que me falar isso aí, agora me fala quanto que eu vou ganhar. E talvez o elemento que tenha me permitido
enxergar com mais clareza que não adianta é que assim, eu tenho um grande amigo pessoal que perdeu um dinheirão fazendo termo de Oi, mesmo eu dizendo pra ele não fazer. E aí eu me pergunto, se eu não conseguir convencer um dos meus melhores amigos que não era uma boa ideia fazer um termo de Oi, é demais eu esperar que o sujeito que assina um relatório meu, que não me conhece, vá, na média, ter mais autoconsciência do que ele deveria ou não fazer com os investimentos dele, do que um investidor médio. E basicamente isso tudo resultou em uma decisão minha, que é o seguinte: eu continuo estudando casos de reestruturação e eu continuo investindo em casos de reestruturação. Mas eu tomei a decisão de não falar mais publicamente a respeito de teses de teses de turnaround, de teses de reestruturação. Hoje me perguntaram, por exemplo, sobre Paranapanema. Eu não vou dizer o que eu acho. A única coisa que eu vou dizer é: este tipo de tese é para profissionais. Fique longe dela. Se você não é um investidor profissional, você não deveria estar cogitando investir nisso aqui. Me perguntaram esses dias de Azevedo e Travassos. A resposta é a mesma. Fique longe disso aqui, a não ser que você seja um investidor suficientemente sofisticado para estudar isso aqui e para entender efetivamente quais são os riscos e quais são as oportunidades que isso aqui entrega. Então, essas coisas eu decidi guardar para mim, eu decidi usar na gestão do meu patrimônio pessoal, mas realmente não trazer mais a público, porque a partir do momento que a gente traz a público, mesmo que revestidos de uma série de cuidados e mesmo com as melhores das intenções, a coisa sai de controle. Eu não estou disposto, eu não tenho nada a ganhar com isso, eu tenho muito a perder com isso, e quando eu digo que eu tenho muito a perder com isso, é principalmente do ponto de vista moral. Eu quero dormir tranquilo, sabendo que, mesmo que sem querer, eu não contribuí para que pessoas fizessem investimentos cujo perfil é totalmente incompatível com o delas, coisas para as quais elas não estão preparadas. Esse foi o meu grande aprendizado pessoal com relação à tese de hoje.